Salve a todas, salve a todos. 26 de setembro de 2023, nós vamos continuar a nossa prosa referente a essa marcação que estamos trazendo de fisiologias que habitam, que estão entre nós, mas que já estão num patamar um pouco mais sutil, um pouco mais diferenciado, cujo os padrões médicos, as concepções tradicionais que utilizamos para a grande maioria, acaba embrutecendo, empedernindo, inviabilizando muitos desses seres. Eles acabam ficando meio que plastificados, embotados. E aí, estamos aqui acreditando que um pouco, ou um tanto, ou muito do resgate dos saberes tradicionais, das culturas primitivas, podem auxiliar demasiadamente ao equilíbrio desses corpos, não apenas no seu aspecto físico, como no seu campo fisiológico, adentrando essas dimensões de corpos sexuais, corpos emocionais, corpos mentais e, quiçá, corpos astrais. Estou aqui defendendo, advogando, pontuando, ver a perspectiva mesmo terapêutica na sua linha energética, que os conhecimentos de matrizes indianas, banto, chinesas, enfim, indígenas, anteriores, que a gente vai chamar aqui de saberes tradicionais, podem e muito auxiliar diversos corpos, diversas mentes, diversos seres que estão fazendo também esse processo de transição no qual nos encontramos. Uma transição que por vezes marcamos apenas como sendo planetária, mas que tudo indica que é também uma transição das nossas fisiologias, das nossas maneiras de pensar, das nossas formas de relacionar. E é um pouco sobre isso, mais focado nesse primeiro momento, com a perspectiva indiana, que eu vou trazer um vídeo curto, mas é de uma maravilhosa Vandana Shiva. Vandana Shiva é uma física indiana, filósofa também, ativista, economista, que traz um olhar um tanto quanto diferente dessa cultura indiana e que coloca esse saber tradicional de lidar com a terra, de perceber o outro, de lidar com o sistema de uma forma mais ecológica, mais ecossistêmica, e ela vai nos servir aqui, vai nos auxiliar enquanto parâmetro para a gente adentrar um pouco disso que eu estou querendo trazer aqui, demarcar. O vídeo dela é relativamente curto, vou apresentá-lo aqui para nós e em seguida prossigo. Quem me encaminhou foi um querido, eu não dou os nomes porque eu nunca sei qual é a reação das pessoas. Foi um amigo querido, provavelmente não vai ver, mas ele me encaminhou, eu fiquei maravilhado. Estou procurando maiores informações sobre Vandana Shiva. Vejamos aqui um pouco o que ela nos apresenta. It's a very narrow patriarchal project for a very short period of history. We name as science that which is mechanistic and reductionist. But that was the kind of science that Bacon, Descartes, and others, who are called the fathers of modern science, created. Domination of nature, exploitation of nature, declaring nature as dead, and then using a mechanistic reductionist mode. But these were born at a time when the Industrial Revolution needed an exploitative knowledge. And that knowledge for exploitation was then treated as the only reliable knowledge. Whereas the knowledge of protection, conservation, rejuvenation, regeneration, which is actually the vital knowledge, and which women have, which peasants have, which tribal and indigenous people have, was
put into a garbage bin. And I remember when I fought the case for the Neem patent. Till that time, all the literature from the West said the idea that Neem can control pests is a superstition of Indian society. And then they found it does control pests, they patented it. So what was yesterday's superstition becomes today's invention. What we call science is a very narrow patriarchal project for a very short period of history. We name as science that which is mechanistic and reductionist. But that was the kind of science that Bacon, Descartes, and others, who are called the fathers of modern science, created. Domination of nature, exploitation of nature, declaring nature is dead, essa parte que eu and then precisava using que a vocês mechanistic entendiam, reductionist porque mode. inicialmente That these were born at a time. Mas é essa exploração que era fácil, com marcações que está sendo aí recorrente ao longo da história, especialmente desses períodos de transição, muitos enfatizando a necessidade de compreendermos e, ao mesmo tempo, superarmos esse modelo cartesiano para a gente compreender mais e melhor, ou pelo menos ter outras formas de abordagem, de entendimento da natureza do ser humano. Estou trazendo aqui para a dimensão do ser humano que estamos estabelecendo um diálogo com a medicina e mostrando como que o pensamento médico é um herdeiro dessas concepções mais reducionistas, na qual colocamos o pensamento de René Descartes à esteira. Eu não quero me estender muito no pensamento do René, genial, fantástico e fabuloso, porque em alguns vídeos anteriores eu já os comentei, especialmente nessa relação com a própria medicina. Então, quero avançar, quero caminhar, e avançar e caminhar justamente para o que, toda hora eu tenho que olhar o nome, Vandana, Shiva, vai nos chamar a atenção. Como? Aqui eu podia trazer Grossfogel, né? Eu vou trazer um pouco do Grossfogel. O Grossfogel é outro decolonial, está pesquisando ali nos Estados Unidos, e ele tem alguns estudos, alguns textos fantásticos e fabulosos de como que ele vai mapeando e faz uma crítica avassaladora às universidades, à academia, falando que ela se sustenta sobre 4 grandes pensadores, todos homens, todos brancos, todos europeus. Obviamente, todos héteros. E, a partir disso, ele vai mostrando pluralidades do pensar que foram, ao longo da história, rechaçados, discriminados, inviabilizados. Quando a gente pretende fazer essas formas de discussões, de olhar para o ser humano a partir de um novo prisma, de compreender o ser humano a partir de uma visão mais holística e integrada, fica parecendo que é uma coisa de hoje, mas os saberes, as percepções tradicionais, originárias, nos seus mais diversos povos e culturas, trazem muito dessa abordagem, trazem muito dessa compreensão. A concepção do relojoeiro, numa perspectiva mais mecanicista, e compreendendo tudo como sendo um sistema funcional mecânico, no qual tudo é peça a ser substituída, é muito moderna, como Vandana vai nos aclarar e trazer. Então, quando a gente dá 2 passos atrás, retoma os nossos quintais, as falas das nossas avós, o conhecimento dos antigos, a gente, especialmente a gente, na periferia desse sistema eurocêntrico, esbarra em concepções de seres humanos, de consciência cósmica, de ligação interdimensional e transdimensional muito afeitas, muito modernas, muito contemporâneas. São entendimentos que têm realmente
muita capacidade de concorrer, como diria esse outro filósofo eurocêntrico, sensacional também, mas que marca esse lugar do consenso, mas um consenso que, aos nossos olhos, é sempre buscado nessa perspectiva do igual. É um consenso que se constitui a partir das idealizações, das normatizações desses iguais. O encontro com esses diferentes que trazem uma outra concepção, uma outra forma de ver, uma outra forma de conceber, uma outra maneira de lidar, sempre foi tida ou como bruxa ou como primitiva, e todas elas caçadas, colonizadas, escravizadas, destruídas. Sempre com aquelas muitas ressalvas, isso aí é feitiço, isso daí não é cristão, isso daí não é o bem, não é o bom, isso daí tem que ser proibido, isso daí tem que ser caçado, as pessoas que praticam isso precisam ser discriminadas e, quiçá, muitas vezes, eliminadas. É contra todo esse bojo que esses saberes tradicionais foram sendo margeados. Mas quando estamos falando da cultura indiana, quando estamos falando da cultura banto, quando estamos falando da cultura iorubá, quando estamos falando da cultura da pagelança, quando estamos falando da cultura xamânica, quando estamos falando da cultura cátara, quando estamos falando das diversas culturas ao longo do mundo, culturas que foram arrasadas, exterminadas por uma perspectiva de um Deus único, do entendimento religioso e também de uma supremacia, muitas vezes, racial, esses saberes também foram varridos, destituídos. Junto com parte desses saberes destituídos, eu nem preciso rechaçar e retomar qual é o lugar que foi destinado também igualmente às mulheres. Então, quando Vandana nos traz esse conhecimento da Índia, um conhecimento que está aí a partir da yoga, a partir do tantra, a partir da alquimia, a partir de diversas tradições fantásticas e sensacionais do Vedanta, do budismo e de diversas outras, do hinduísmo e diversas outras filosofias, e essa é uma discussão que estamos trazendo também em alguns outros vídeos. Nós, ocidentalmente, olhamos para isso e nem reputamos como filosofia. A filosofia é um milagre grego que acontece no século antes de Cristo, ali com algumas marcações. E a gente, ao retomar esse milagre tido como uma excepcionalidade, vamos compreendendo que esse conhecimento foi retirado de outras fontes, foi bebido em outros lugares, foi trazido mal e parcamente para aquele centro ali de cultura de Atenas. E aquela Magna Grécia que efervescia desses contatos com o Antigo Egito. Mas essas são outras histórias que minimamente já também postulamos. Vários outros pesquisadores têm trazido, discutido, alardeado para mostrar que, afora esse saber genial, fantástico, sensacional, que eclode na Grécia, tem diversos outros saberes que não são em nada devedores, em nada, a essa cultura ocidental greco-romana que ainda continuamos a acreditar que é o único modelo a ser seguido. E aqui a insistência é tentar apontar que é um muito bom, alcançou índices de excepcionalidade no que se refere às discussões altamente tecnológicas, nessa entendimento da tecnologia como esse fazer estritamente técnico, mas, gosto desse mais e retomo esse mas tem outros desenvolvimentos tecnológicos muito afeito, muito sintonizado, muito conectado com as questões naturais, que percebe o mundo não como um grande relógio, mas como um grande sistema, um grande jardim. É um entendimento mais orgânico e menos mecanicista. E é nessa lógica
que a querida Vandana apresenta esse 1 minuto e meio, quase 2, que pelo menos para mim, foi arrebatador. Olha aqui, essa tecnologia feminina. Olha aqui, essa tecnologia da semente das mulheres. Olha aqui, essa tecnologia da integração. Minhas mãos, a terra, o ciclo, a vida, os animais, as pragas, todos compondo um único sistema. E aqui era para nessa primeira marcação, pelo menos não aprofundou e nem adentrou em todo o misticismo que compõe mesmo essa entrada nessa invisibilidade, nesse oculto, nesse invisível que permeia esse contato da semente com o solo, aquele silêncio e essa coisa fantástica, milagrosa que emerge. Essa parte na qual não temos, em absoluto, nenhuma possibilidade de controle. A gente vai fazer todos os procedimentos no tempo que a natureza nos pede, no tempo que o ciclo nos chama a realizar. No entanto, não temos nenhuma certeza de que vingará. A semente lançada ao solo não é uma certeza de que isso virará um fruto, tampouco uma árvore. É essa relação de codependência e de muita incerteza que permeia essa organicidade que as perspectivas mais mecanicistas, aí ela traz tanto Bacon quanto René Descartes e diversos outros, vão tentar minimizar a partir de um controle. Nós podemos e devemos controlar. A grande ideia, além da exploração, é a ideia do controle. E esse invisível, essa tradição da terra, essa tradição do silêncio, essa tradição do invisível, essa tradição do imperceptível, essa tradição que a gente está trabalhando às quartas-feiras, do cardíaco, quarta-feira às 18 horas, ao vivo. Só entrar aqui, conectar, entrar e participar conosco. Essa tradição do cardíaco, nós não temos um controle. Nós, por vezes, temos algumas marcações, alguns nortes, que ainda assim elas fazem tremer, fazem apostar e confiar num além, numa outra força que é sobremaneira maior do que a nossa. É necessário uma reverência, um entendimento de que aquilo que frutifica, aquilo que rompe o solo, aquilo que gera, que prospera, aquilo que vive, não é do meu domínio nem da minha alçada. Há um ciclo, há uma força, há uma organização muito mais sutil, muito mais silenciosa, muito mais clara e evidente, que me mostra o tempo inteiro o quanto sou desimportante dentro desse sistema e, ao mesmo tempo, tenho uma importância dentro desse mesmo sistema. O ciclo não necessita de mim para ser. Contudo, entretanto, todavia, eu sendo consciente dentro do ciclo, eu potencializo muito algumas vivências, algumas experiências. Mas eu estando ou não estando, o ciclo permanece. É diferente de uma concepção mais mecanicista que vai nos levando a acreditar que sem a gente nada funciona. Se eu não estiver aqui diante dessas câmeras falando com vocês, o universo todo acaba. A gente foi conduzido por essa capacidade mesmo, que é boa, fantástica, importante, de dominar a natureza,
nós acreditamos que a silenciamos. Nós acreditamos que somos maior do que a própria natureza. Nós nos alçamos a esse posto de Deus. Nós nos alçamos a esse patamar no qual todos e tudo estão subordinados a cada um de nós. Aí você fala, se a cada um de nós somos todos, aí entra essas hierarquizações. Não estamos falando de todos. Porque alguns não são considerados humanos. Alguns não são vistos quando tendo um saber que possa concorrer, que possa auxiliar. O saber dos indígenas, o saber dos africanos, o saber dos indianos, o saber dos chineses, nada disso é um saber que possa ser aproveitado por nós que realmente sabemos, brancos europeus. Todos esses outros saberes, todos esses outros seres são alçados a uma visão menor, de inferioridade mesmo. E esses conhecimentos, então, foram desprezados, ignorados. E nós estamos falando dessa coisa maravilhosa, que era estar aí apontando, olha, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, tem essa ligação com a terra. Eles faziam um cuidado com essa agricultura, e óbvio que não estamos falando dessa agricultura de grande escala das monoculturas. Não estamos pensando nisso. Estamos pensando em formatos menores, mais humanizados, mais conectados a essa tal da lua, mais conectados a essa questão do próprio solo, do terreno. E hoje a gente consegue, justamente por esse modelo que estou aqui criticando, mas não atacando, quero fazer a crítica porque o levamos a um extremo, mas ele é importante porque ele nos auxilia a condicionar o solo, a tratar o solo. Esse solo pode ser tratado e receber culturas, no melhor exemplo e acepção do termo cultura, que possibilita produções, cultivos que não se tinha anteriormente. Mas esse não se ter anteriormente, a gente está falando do quê? E vamos conversar sobre o quê? Mudança das sementes. Nós vamos trabalhar nessa perspectiva dos transgênicos e nós vamos cobrar de todo mundo por essas sementes. Essa semente vai ter um único dono. Essas coisas é uma aberração para o entendimento da própria natureza. A natureza se modifica, a natureza se transforma, a natureza evolui, a natureza apresenta mudanças e diversidades em tudo. A natureza, nada é absolutamente igual a nada. A sua biodiversidade nos mostra o tempo inteiro as diversidades impactantes. Somos bilhões de humanos e somos literalmente todos diferentes uns dos outros. Temos aquilo que nos constitui enquanto humanos e temos justamente pontos nos quais somos completamente diferentes uns dos outros. E é essa integração, é esse respeito, é essa condicionalidade, é esse entendimento, é essa percepção para as coisas nas quais somos diferentes. Em filosofia clínica a gente vai usar o termo singulares, que esses saberes por vezes nos trazem e estamos retomando. Olha aqui, essa plantinha ajuda. Olha aqui, esse saber que foi desprezado durante muito tempo, mas que é uma perspectiva muito nobre, auxilia. Isso que vocês chamam de doença e percebem como sendo doença, os nossos curadores têm um entendimento diferente. A gente faz aqui um processo de cura no qual talvez seja mais lento, seja mais demorado, mas nós não vamos adoecer uma parte do corpo para melhorar outra. Nós vamos compreender essa melhoria do corpo
cura no seu sentido integral. Essa dor de cabeça não é uma questão estritamente fisiológica. Ela pode ter alguns elementos que vêm desse corpo emocional, precisamos olhar para ele. Ou desse corpo mental, precisamos olhar para ele. Isso que vocês veem apenas como um corpo físico, a gente vê pontos com centros energéticos. Isso que vocês veem apenas como artérias e veias, a gente vê meridianos, nos quais passam energias, e essas energias estão bloqueadas, elas ocasionam doenças. E tem sobre isso uma vasta literatura, um vasto conhecimento de 4.000 anos. E algumas pessoas que, nesse processo de cura, integrado com essa tradição da natureza, essa tradição do silêncio, observa esse corpo, mas adentra outras camadas de outros corpos, afora especificidades fisiológicas internas dessa estrutura, temos outras que compõem. E aqui vocês podem ver, já que eu estou aqui contra a parede, fixando um pouco o olhar, e meio que desdobrando um pouco esse olhar. Desdobrando o olhar é o quê, né? Pegar e fazer assim com o olho? Não, o desdobrar isso também ajuda. Mas o desdobrar o olhar é, talvez, assim, muitas vezes o piscar rápido pode auxiliar, e o olhar fixamente, como se você estivesse vendo esse ponto, mas meio que desviando. Aí vocês vão ver sobre esse corpo alguns campos sutis de energia. Isso está em todos os objetos, está em todas as coisas. Alguns vão perceber luminosidade deles, alguns vão adentrar esses corpos e perceber, vão ouvir, vão cheirar. Ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem textura, ele tem diversas coisas. Isso é real. Real para quem, real como, né? Para essas práticas energéticas, para essas tradições tecnológicas do cuidado que vêm de outras matrizes que não são reducionistas, que não acreditam que o ser humano esteja compreendido única e exclusivamente tudo aqui, nessa distinção de cabeça, troncos e membros. Nessa cabeça, troncos e membros, temos uma fisiologia muito refinada, com aspectos irradiantes fora dela também muito sutis, que estão interligadas e cuja melhor representação, materialização e exposição é este corpo presente diante de nós. Mas esse corpo presente diante de nós é só um fenômeno, é só aquilo que aparece. E podemos parar aqui, e é bom que a gente pare aqui, e a gente evoluiu muito parando diante daquilo que aparece, o fenômeno, essa coisa em todos os sentidos. Contudo, entretanto, todavia, é hora de também começarmos a desconfiar. Isto que aparece pode ser visto e compreendido com mais alcances, mais requintes, mais peculiaridades. E eu acho que é muito disso que a nossa querida Vandana Shiva traz, é muito disso que processos terapêuticos energéticos vêm contribuindo, vêm trazendo, vêm retomando, vêm rediscutindo e vêm com o entendimento de que pode ser bom para determinados tipos de pessoa. Pessoas que estão ali sofrendo muito com processos medicamentosos, pessoas que estão conseguindo lidar com entendimentos e processos de cura mediante energias mais sutis, pode caminhar para esses entendimentos, aprofundar mais esses estudos. Eles são verdadeiros e pertencem a tradições milenares. Respirar, como a yoga nos ensina, colocar atenção, como o Tantra vai nos chamar, observar como os mestres do silêncio vão categorizar nas mais diversas culturas. Enfim, as portas estão aí, a gente
está meio que retomando essas tradições, e essas tradições, ao serem retomadas, eu já vou quietar e parar, mas essas tradições, ao serem retomadas, dialogam com esse aparente, um europeu, um africano, um indígena, mas que, ao mesmo tempo, trazendo essa marcação do aparente, ele traz resquícios dessa sua linhagem, dessa sua trajetória espiritual, que possibilita ele ser sueco e estar jogando capoeira. E alguns amigos ficam enlouquecidos com a possibilidade de apropriação cultural, mas é isso, não enquanto apropriação cultural, mas enquanto esses entendimentos da alma. E aí tem lá um negro trabalhando nessa energia teutônica, nessa energia viking. Aí tem o outro indígena trabalhando numa perspectiva celta. Aí tem o outro celta trabalhando numa perspectiva da pagelança. E está tudo certo. O multicolorismo em todos os aspectos, em todos os sentidos. E eu acredito que isso é pontos de elementos que nos auxiliam a aprofundar o aparente, a ver o aparente, esse fenômeno, por outros prismas, por outras formas, por outras profundidades, por outras densidades, por outras multidimensionalidades, por outras intersubjetividades. Paro aqui. Vou conversar com outro texto aí de um colega na forma de dizer, que vai dialogar também com a ciência, mas aí numa perspectiva banto, perto da minha casa, perto do meu saber. Beijo em todos, curtem aí, compartilhem, busquem junto aos seus e a você mesmo pessoas que estejam trabalhando com elementos um pouco mais utilizados e que tenham a ver com você, não apenas na sua estrutura fisiológica, física, como nessas outras arquiteturas astrais. Eu não sei dar um nome momentâneo para essas arquiteturas aqui que nos compomos, para essas outras arquiteturas. Beijo grande.